A fraude no INSS, 6,3 bilhões de reais. 6,3 bilhões de reais. Vamos falar um pouco sobre as circunstâncias aí da fraude no INSS. Como a gente chegou a isso? Escreve, curte, compartilha. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por aqui, escreve isso aí, é de graça. Aqui os conteúdos não são direcionados nem para Lula, nem para Bolsonaro, nada disso. Os conteúdos aqui são baseados nos fatos da vida concreta, nos fatos reais, da realidade objetiva aí, da realidade concreta que está mordendo seus calcanhares. Como essa fraude aí. Todo dia subindo um caminhão de conteúdos para você, mas um caminhão mesmo, muito conteúdo subindo diariamente para você. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, inscreve-se aí, é de graça. Aqui é um espaço de resistência contra essa radicalização, aqui respeitamos todos os pensamentos da direita, do centro, dos progressistas, de todo mundo. Aqui a gente não respeita, são os radicais. Você, obviamente, tem a sua opinião, mas que ela seja baseada nos fatos reais, nos fatos que existem, não nessas histórias, nessa monte de mentira que vinculam nas redes sociais, que chamam hoje de narrativa. Escreva, curta, compartilhe. Aciona o sininho, todo dia, muito conteúdo para você, meu irmão, minha irmã, muito conteúdo mesmo. Acompanhe o Brasil Caótico, o Mundo Caótico aqui conosco. As nossas playlists são organizadas na linha do tempo para que você tome conhecimento dos fatos políticos, tanto no Brasil como no mundo, que estão moldando aí a realidade e que são muito importantes, extremamente importantes para a sua vida. Tudo passa pela política, desde o conserto do buraco da sua rua até a merenda da escola do seu filho, até o posto de saúde, até a sua aposentadoria, como essa fraude aí, 6,3 bilhões de reais. Portanto, a política é muito importante e a radicalização que está posta, que ela veio para ficar, tudo indica que parece que veio para ficar, ela emburrece o debate público, emburrece você, ela turva a realidade, ela turva muito a realidade. Não, nem tudo que está acontecendo nas redes vai se configurar, é a realidade. Não é. Se fosse assim, o Moraes já teria sido impeachmentado, o Trump já teria intervido, teria feito uma intervenção. Os trabalhadores brasileiros não estariam sendo prejudicados pela taxação dos americanos. Nada disso é real, cara. Isso é rede. A vida real é muito diferente da vida de rede aí, a vida do dia a dia, dos fatos, da realidade concreta, da realidade objetiva. Escreve, curte, compartilha, inscreva-se aí. Fraude de 6,3 bilhões de reais. Bilhões de reais. Como é que a gente chegou a isso? É uma vergonha. O maior problema, um dos maiores problemas do Brasil, ele está no excesso de ladrões e a benevolência, como a justiça trata os ladrões de colarinho branco. Isso aí é o que a gente chama de bandido colarinho branco, que roubam muito mais do que os assaltantes aí à mão armada. Não estou defendendo o assaltante, longe de mim isso aí, mas os ladrões de colarinho branco matam pessoas, esculhambam a vida de um bocado de gente. E no Brasil é extremamente difícil punir ladrões do colarinho branco. A primeira mentira que está já circulando, e nos cabe aqui, em respeito a você, inscrito do canal, em considerar aqui é um canal de quem tem 2 neurônios e quem quer exatamente recuperar o seu senso crítico. Aqui é um canal de 2 neurônios. Então a primeira mentira que está rolando aí, o governo Lula e tal, não é nem do governo, não é nem do Lula, nem do Bolsonaro, não tem nada a ver com esses dois aí, líderes populistas aí, não tem nada a ver com isso. A fraude começou em 2019, Ela foi arquitetada, começaram a arquitetar esse roubo, grande roubo, passando pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro, e agora
com a controladoria, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, junto com a PE, foram lá e, no governo Lula, desbarataram essa grande quadrilha, mas não tem nada a ver, não dá para debitar. Não, ai, foi o Bolsonaro, não. Ai, foi o Lula, também não. É ladrão, é roubo. E como a gente vira e mexe, lá na década de 80, teve uma senhora que fez uma fraude grande no INSS, ficou famosa, pegaram. Tá. Mas naquela época, década de 80, década de 90, nos anos 2000, aí, na primeira década dos anos 2000, existia no Congresso Nacional, tudo passa pela política, existia no Congresso Nacional vários deputados que antigamente tinha o deputado da saúde, o deputado disso, que entregava muita coisa nessas respectivas áreas, eram reconhecidos pelos eleitores. Não, esse cara cuida da saúde, vou dar meu voto nele. Não, esse cara cuida da educação, vou dar meu voto para ele. Ah, esse cara cuida do agronegócio. Antigamente era assim. Hoje em dia, com as redes sociais, virou político de rede social que não defende nada. E você, aposentado, coroa, de cabelo branco, você está desprotegido lá no Congresso Nacional. E aí parte é sua culpa, essa desproteção aí, essa falta de proteção aí no Congresso Nacional. Existia vários deputados cuja base de voto eram os aposentados. Os aposentados, vou votar nesse cara, porque ele sempre está lá correndo atrás dos assuntos dos aposentados, e são tantos, viu? Que tem de assunto para você ficar discutindo. Vocês passaram, o Brasil passou agora por uma reforma da Previdência. E no Congresso hoje não tem nenhum deputado, 0 deputado. Esses deputados todos não foram eleitos, que são deputados mais velhos, são deputados que não têm esse apelo, não são carismáticos. Deputado bom é deputado chato. Deputado chato que vai atrás de legislação, tal, e entrega muito. Só que hoje em dia todo mundo quer gente como a gente, coisa bacana, pé na porta. Resultado, antigamente essa bancada de deputados que a base de voto eram dos aposentados, tinha muito deputado, tinha uns 7 lá, que cuidavam, ficavam de olho nesses negócios dos aposentados. Hoje em dia não tem nenhum. E mesmo esses parlamentares que fiscalizavam o orçamento, que é papel do deputado fiscalizar o orçamento, não é roubar o orçamento como estão fazendo hoje em dia. Esses deputados, mesmo de olho, o nego não mete a mão nas coisas dos aposentados, no INSS, fundo de garantia, nada disso. Agora mete a mão em tudo. Por quê? Porque os aposentados fizeram a opção voluntária, os velhos aí, mais de 60, fizeram a opção voluntária em votar em jovens, bombadinhos de internet, com videozinho, todos etaristas. Não sabe o que é etarista? É um racismo contra velho. E o Brasil é um dos países mais racistas contra velhos, etarista. O Brasil é disparado o mais etarista dos países aí que eu conheço. É disparado. O xingamento, quando querem me xingar, começa esse velho. Para você ver o etarismo no Brasil. Começa como se isso fosse ofensa. Que é burro também, né? Os caras são etaristas e burros. Começa o xingamento, seu velho, gagá, é isso, é aquilo, como coisa que esses jovens dinâmicos, compradores e vendedores de curso de Instagram, produzem alguma coisa, produzem nada, não vem nada. E os velhos ficaram todos, 100% por opção própria, desprotegidos no Congresso Nacional. Não tem deputados com base de voto nos aposentados. Os aposentados, Deus, vou botar nos bombadinhos, pé na porta. Se ferraram. E estão se ferrando a cada dia mais. No governo Bolsonaro, para ter uma ideia, a maioria dos aposentados vai ganhar 1, 2 e alguns 3 salários mínimos. É isso. 1, 2, 3 salários. É isso, cara. Não é mais do que isso.
E no governo Bolsonaro, vocês aí não tiveram 1 centavo de aumento real, nenhum, porque não há mais preocupação com o cara mais velho. Aí o cara mais velho, em vez de dar o voto para esses deputados que existiam antes, para cuidar dos assuntos dos apoios, dão voto para os bombadinhos de internet, de TikTok. Puf, se ferraram todos. Perderam não tem para quem correr no Congresso Nacional. Não tem para quem correr. Por exemplo, aqui em Santa Catarina tinha um deputado lá atrás, no passado, que cuidava só dessa base de velhos aí, que era os aposentados votavam nele. Não tem mais. É zero. É só bombadinho. Resultado, vocês estão completamente desprotegidos no Congresso Nacional. Não há nenhum projeto destinado ao pessoal mais velho. E são todos, no Brasil, são covardemente roubados, atacados e discriminados. Vou repetir. O Brasil é um dos países mais etaristas, racista contra velho, preconceituoso contra velho do mundo aí. O xingamento começa a ser o velho. Começa assim. E aqui, os velhos, por não terem uma proteção adequada no Congresso Nacional, uma base de representação, são os mais atacados. Você, de cabeça branca, que mora numa grande cidade, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, ao você colocar o pé na rua e na feira, de cabeça branca, passa pelo centro, vai chover, igual um enxame de abelha, chove gente querendo dar aqueles papelzinhos de empréstimo para você. Não te deram? Aquele Crefisa, BM não sei o quê, que o cara pega R$2.000, paga 10 prestações de 500, não consegue pagar, depois paga sobre o juro que ele não pagou. Ele paga esse empréstimo abusivo umas 20 vezes, e todos esses empréstimos, foi assim que começou a fraude, são debitados na aposentadoria, direto na fonte, com risco zero para quem explora o velho, zero. Porque isso não tinha antigamente, porque vocês ficaram sem proteção no Congresso Nacional. Não há nenhuma lei coibindo esses empréstimos consignados do fundo de garantia, de qualquer coisa, vinculados à aposentadoria. No Congresso deveria existir, eu não sou contra que empreste para os aposentados, não, mas não pode meter a mão na aposentadoria. Tem milhares de empresas que são credenciadas, portanto, credenciadas de forma legal. Aí elas pegam o códigozinho e debitam, mandam direto para o INSS, se debita automaticamente, e daqui a pouco você está todo enrolado aí. Por que não se deveria autorizar ninguém mexendo e debitar 1 centavo na aposentadoria? Se quer emprestar para o idoso, facilitar um plano de saúde, um empréstimo, faça o que quiser, mas que seja no carnê. Dá um carnezinho pro velho, mas ninguém quer dar carnê. Nego dá desconto direto na fonte. Por quê? Porque o governo autoriza, todos eles, governos de 10 anos para cá, autorizam essa imundície. Porque o aposentado que ganha 1, 2, 3 salário mínimo, e o brasileiro, o jovem brasileiro, não, eles ajudam o filho, ajuda o neto, ajuda um monte de coisa aí. Os aposentados fazem isso. E aí, os filhos, às vezes, faz esse empréstimo, pega isso. Aí o velhinho vai lá, assina um empréstimo, que ele não consegue pagar nunca mais. Aí depois é empréstimo sobre empréstimo. Mas não é juro decente, é juro abusivo, sem vergonha, é roubo. É agiotagem pura, de forma legal. Por quê? Porque no Congresso não tem nenhum deputado fala, vamos botar uma lei para proibir se mexer na aposentadoria do INSS. Aí sua aposentadoria, se for 2 salários mínimos, no banco todo mês terá 2 salários mínimos. Se você fez empréstimo, contratou um plano de saúde, você com o carnê, você vai lá e paga. Mas alguém quer fazer isso? Alguém quer dar carnê para velho?
Ninguém. Todo mundo tem mais de 1.000 credenciados. Esses bancos que ligam aí no golpe, não sei, golpe, com os cadastros de todo mundo, aquela lei de proteção, que o seu cadastro devia ser... Cara, nem compra aí na Praça da Sé, compra cadastro de todo mundo. Ligam todo dia. Dá um sim no telefone para você ver quantos vão encher o saco dos velhos. Então sai um velho de cabeça branca, no centro dessas grandes cidades, é um enxame de abelha para que ele assine o papelzinho de qualquer empréstimo, porque ele não vai conseguir pagar nunca mais. Porque não tem um deputado, essa canalhada aí, para botar uma lei lá no Congresso, lei simples, não pode ter nada consignado nada descontado na aposentadoria. Quer emprestar para o pessoal aposentado do INSS? Carnê, boleto, faça aí o que se vira aí. Mas ninguém quer. E ninguém olha por isso. E enquanto isso, os velhos vão se endividando, sendo roubados. Isso aqui é a ponta do iceberg. Quantos aí assinaram empréstimo e que não conseguem pagar, aí vão renegociar aquilo que ele já pagou 10 vezes. O cara pega 1.000, paga 10 prestação de 500. Isso tá de sacanagem. E os deputados, o que eles querem? Querem roubar emenda, porque não há mais aqueles deputados mais velhos das bancadas temáticas que cuidavam dos aposentados, cuidavam do INSS, que buscavam reajuste real para que a aposentadoria não fosse tão corroída como ela é. Mas por culpa dos mais velhos, resolveram brincar de TikTok, resolveram brincar de apoiar esses jovens aí que são etaristas, que não estão nem aí para ele, que os tratam como peso morto, só serve para campanha. E aí ficam brigando por Lula, Bolsonaro, por algum... vocês se ferram. Esse é um aspecto. A completa desproteção. O outro aspecto dessa fraude monumental de 6 bilhões, é o que pegaram 6 bilhões. Só para de pegar isso aí quando fala, dá até aqui a gente vai, já dá para prender. Aí os caras continuam roubando, deve ser mais isso aí, A desproteção dos fundos de pensão é a mesma coisa do INSS, a mesma coisa. Olha os Correios, tinha um fundo de pensão gordo, sabe aonde o fundo de pensão dos Correios foi investido? Onde investiram? Esse foi o PT. Esse é do PT. Na Venezuela, em título venezuelano. Tá de brincadeira. Quebrou o fundo dos Correios, arrebentou os Correios. Mas é pela brincadeira da não representatividade. Aí começa a eleger essa turma, gente como a gente, de TikTok, de rede social. Político bom, eu tenho dito aqui para o inscrito do canal, aqui é um canal de 2 anos, são políticos mais chatos. São políticos que não têm esse apelo emocional de rede, viraliza vídeo, não tem nada disso. Político bom não é isso. E aí os caras não sabem fazer isso. Aí quem que entra no lugar deles? Entra essa vagabundagem de rede social que só sabe mentir e não trabalham chongas. Não estão mentindo agora, dizendo que foi do governo Lula essa fraude? Não é nem do Lula nem do Bolsonaro, isso é de ladrão, só isso, que não é pouco, né? E por que os ladrões de colarinho branco são incentivados? Porque ninguém prende, ninguém pune. Agora saiu na imprensa, a polícia fez a operação, mas isso, quando for lá no processo, daqui 5, 6 anos, se é que o procurador, que é ruim, aí não é procurador, né? É o Ministério Público denunciar, sei lá, se vão ser punidos 5, 10 anos, a gente vai saber. E aí o crime de colarinho branco é incentivado. Tem todos os incentivos para esses caras roubarem, lavarem dinheiro, ainda contratar com o dinheiro do roubo os advogados e limpar a barra. Isso vai ser recorrido até o Supremo, 30, 20 anos aí, nessa justiça de brincadeira do Brasil. Enquanto isso, você está sujeito, o cara aposentado está sujeito a tudo isso. E sem nenhuma proteção da Casa Legislativa, nenhuma, não tem nada lá para socorrendo esses aposentados. Mas os aposentados também não querem, só querem os bombadinhos jovens, que são etaristas, que não estão nem aí. Só serve para botar você numa manifestação gritando lá, ou só serve para pedir seu voto aí, para você pedir voto para sua família, encher o saco da sua família, brigar com todo mundo.
É só para isso, porque trabalhar para aposentado, qual deputado que você votou trabalha para aposentado numa causa de INSS e você recebe pelo INSS? Nenhum. A gente olha o Congresso lá, cobre o Congresso, nenhum. Esses deputados de rede social de TikTok não estão nem aí para você, para sua aposentadoria, para nada disso. Então, é por isso que a política é importante. O cara aposentado tem que estar preocupado, que ganha 1, 2, 3 salários mínimos. Aquele aposentado, tá lá o velho da lancha, esse tá com a vida burra amarrada na sombra, não precisa. Mas o cara que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, que é a maioria do brasileiro, que é a maioria dos benefícios do Brasil, do INSS, 1, 2, 3 salários mínimos, devia estar preocupado agora, nesse exato momento, não com outra coisa. Isenção de imposto de renda até R$5.000, deviam estar preocupados com isso, deviam estar preocupados com essa fraude no INSS, deviam estar preocupados com o Farmácia Popular. Farmácia Popular, no governo passado, quase foi destruído, agora aumentou para 42 remédios, tem que aumentar um pouquinho mais, porque é caro, remédio é caro, cara, remédio é muito caro. Então, os aposentados deviam estar preocupados com certos assuntos que dizem respeito à sua aposentadoria. Estão aí preocupados com coisa rolha desses mentirosos de tic-tac aí, TikTok, essas porcaria toda aí de internet. Então, tudo passa pela política, tudo passa pelo voto. Há necessidade que os aposentados maiores de 60 se organizem aí. Eu me lembro uma campanha, mas se organizem para buscar uma representatividade política no parlamento. Eu me lembro, numa campanha de prefeitura, aí, vamos lá falar com os velhinhos aposentados, aí vem o chefe lá dos velhinhos, da associação dos velhos aí da cidade. Aí a prefeita mandou bolo para nós. Eu falei, não é por isso que eu não falei, que desgraça é essa, cara? Um bolo. Ela mandou bolo, é boa prefeita. Pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus, não é por aí. Devia estar preocupado, vamos agilizar a fila da saúde para lá. Não, mandou um bolo, tá? 10. Pode isso? Vai dar certo isso? É óbvio que não, né? É óbvio que não. É a mesma coisa agora. Essas suas associações dos pessoal de mais 60 tem que se organizar e botar alguns representantes lá no Congresso Nacional. Não bota. Ficam botando esses brabinhos aí de TikTok, rede social, fica complicado. Enquanto isso, o crime de colarinho branco se alastra aí pelo Brasil. Por quê? Porque não é tradição do Brasil punir criminosos ladrões de dinheiro público. Não é a tradição da nossa justiça. O crime de colarinho branco no Brasil compensa, porque a justiça nossa está preocupada com contra-cheque e poder. Contra-cheque deles e poder. Só isso. Se preocupasse com justiça, por exemplo, essa turma do golpe já estaria tudo julgado, tudo já encaminhado, tudo cumprindo pena. Se preocupasse com justiça, não ia ter progressão de pena com um sexto aí, mas isso é culpa do parlamento, e a justiça ajuda. Não ia ter gente morrendo aí, assassinada diariamente por nada. Não estão preocupados com isso. Aí vão estar preocupados com a sua aposentadoria. Então, se eu tenho alguma coisa a dizer para o pessoal mais de 60, se organize, cobre das suas associações uma postura melhor, arranje alguma representação aí por Estado no parlamento, aí vocês vão ter voz. Ficam votando em jovem, brasileiro, etarista pra caramba, que não gosta de velho, nos bombadinhos de internet, o resultado, a tendência é ficar nisso aí, se vocês não se organizarem. Por isso que a política é importante, a racionalidade da política é importante. Tem que entender de forma racional. Sem essa representatividade, qualquer um vai lá, faz um contratinho, se credencia, se chama um credenciamento, se credencia na Caixa e já pode sair atacando o velho, porque vai botar direto na aposentadoria comendo. Aí bota lá, tira um beliscão de um negócio de saúde, outro beliscão de empréstimo, daqui a pouco você não recebe nada, cara. E tem alguns que já não recebem mais nada, de tanta porcaria implantada. Fora os golpes. Esse pegaram. E quantos outros não pegaram?
tem que parar, refletir, recuperar o senso crítico. Aqui, o objetivo do canal é isso, recuperar, que as pessoas recuperem o senso crítico e passem a analisar as coisas como elas realmente são, de forma objetiva, para que se melhore, se caminhe para frente, senão vai brincar de caranguejo aí, né? Escreve, curte, compartilha, sobe o like, inscreve-se aí, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. Todo dia um caminhão de conteúdos para você, meu irmão, um caminhão mesmo, ó. Sobe esse like. Valeu? Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!